Sejam bem-vindos ao Matriarcas do Tempo. O ambiente artístico no século XIX passou por mudanças que tiveram um impacto profundo na evolução do papel das mulheres. Diversos fatores contribuíram para conceder às mulheres uma maior autonomia. O acesso facilitado à educação por meio de ateliês em Paris foi um desses fatores. Além disso, o reconhecimento das pintoras no século XIX resultou do esforço e talento delas, que foram recompensados pela crescente exposição de suas obras em eventos. O Código Civil de 1804 colocava as mulheres sob a autoridade de seus maridos, exigindo permissão para trabalhar. Num contexto em que eram consideradas inferiores e desprovidas de direitos civis, algumas mulheres, decididas a assumir o controle de seus destinos, buscaram desafiar as normas sociais opressivas. O ensino do desenho desempenhou um papel fundamental nessa emancipação. Em Paris, o aumento das formações artísticas, atendendo a uma demanda crescente, foi favorável às mulheres. Embora a Escola de Belas Artes só as tenha admitido a partir de 1897, em 1859 já podiam integrar um dos ateliês que se espalhavam pela cidade, desde que dominassem a arte do desenho. Até as menos privilegiadas podiam se inscrever na Escola Imperial Gratuita de Desenho para Demoiselles, dirigida por Rosa Bonheur e sua irmã, Juliette, tendo como principal requisito dominar o desenho a lápis antes de pegar os pincéis. Nesse ambiente efervescente, algumas mulheres audaciosas desafiaram proibições, como Elizabeth Gardner, que se vestiu de homem para se inscrever nos Gobelins. Posteriormente, ela obteve uma autorização prévia da prefeitura para se travestir e frequentar cursos de desenho destinados somente a homens. Gradualmente, o talento delas, aliado a um ensino de qualidade e a uma vontade firme, permitiu que as mulheres envolvidas em cursos artísticos se libertassem da esfera doméstica. Seu horizonte se ampliou, abrindo caminho para a busca de uma carreira profissional lucrativa. Provenientes de diferentes meios e países, elas adquiriram direitos até então concedidos apenas a homens. É importante notar que a solidariedade que demonstraram foi essencial para a evolução de seu status. Na época, os ateliês de mestres se multiplicaram. As mulheres que ainda não eram admitidas nas belas artes, cujos cursos eram gratuitos, se formavam principalmente neles. A frequência era fundamental no percurso dos pintores, pois ofereciam a oportunidade de conhecer seus pares. Um benefício indispensável para construir uma rede e iniciar uma carreira. Entre os ateliês mais populares, destacavam-se os de Charles Chaplin, frequentado por Mary Cassatt, Eva Gonzalez, de Ange Tissier, de Carolus Duran, entre outros. Algumas mulheres artistas ministravam seu próprio ensino às suas colegas, como Marie-Amélie Cogniet, irmã do pintor Léon Cogniet. Organizadas, elas também abriam ateliês cooperativos nos quais contratavam modelos e desenhavam várias noites durante a semana. A segunda metade do século foi marcada pela criação de duas academias de arte renomadas, a Academia Julian e a Academia Colarossi, que abriram suas portas inclusive para as mulheres. A Academia Julian, fundada por Rodolphe Julian em 1868, oferecia um aprendizado misto de alta qualidade voltado para o estudo do modelo vivo. As mulheres posavam completamente nuas, enquanto os homens apareciam de cuecas. Em 1875, uma turma foi reservada para jovens moças, sendo o valor da matrícula o dobro da aplicada para os alunos do sexo masculino. A Academia Colarossi abriu em 1870, no bairro de Montparnasse, onde cursos de desenho, pintura e escultura segundo modelo eram ministrados a um público cosmopolita. Esta escola, que buscava se distinguir das belas artes consideradas muito conservadoras por alguns artistas, atraiu muitos estudantes que se tornariam famosos. Entre eles destacavam-se Camille Claudel, Paul Gauguin, James Whistler, entre outros. Em 1907, a Colarossi nomeou Frances Hodgkins como sua primeira professora mulher.
Através de lutas incessantes, as mulheres finalmente foram reconhecidas por seu talento, elevando-as ao status de artistas pintoras. Isso implicava, é claro, a capacidade de expor suas obras e, posteriormente, vendê-las. Após 1 a 2 anos em um ateliê, as aspirantes, recomendadas por seus professores, muitas vezes membros dos jurados, podiam expor suas obras em maior número no Salão Anual de Arte Contemporânea, um local de extrema importância para se tornarem conhecidas e venderem sua produção. Entre 1790 e 1848, 16% dos pintores eram mulheres. Foi precisamente em 1848 que Rosa Bonheur ganhou uma medalha de ouro por sua obra Bœuf et Taureau, Race du Cantal. A feminização do meio artístico ainda evoluiu na segunda metade do século XIX. As expositoras eram 5,3% em 1863, com 101 quadros de um total de 1915. Em 1889, atingiram 15,1%, com 418 quadros, num total de 2.771. No entanto, eram muito mais numerosas na seção das artes chamadas menores, representando 41,3% em 1880. Isso podia ser explicado pela formação que recebiam. Segundo Martine Lakas, doutora em História e Teoria da Arte, o principal objetivo das escolas fundadas no final do século era fornecer mão de obra para a indústria de luxo. As jovens mulheres eram direcionadas principalmente para as artes decorativas em vez das belas artes, o que ainda oferecia a oportunidade de seguir uma carreira. Além disso, algumas personalidades, após se destacarem nessa categoria, expunham na seção de pintura. Era o caso de Louise Abema, especialista em retratos mundanos, incluindo o de Sarah Bernhardt, considerada por alguns a mais famosa atriz da história. Ela recebeu menção honrosa no Salão de 1881. Foi condecorada com a Legião de Honra em 1906, da mesma forma que Rosa Bonheur em 1865, Virginie de Montbreton em 1894 e outras mais. No final do século, novas galerias de arte surgiram, originando novos locais de difusão, que eram frequentadas pelo público, assim como por escritores, intelectuais, caricaturistas e pela imprensa. Os galeristas tornaram-se intermediários necessários entre os artistas e potenciais compradores. Nesse sentido, competiam com o salão oficial, assim como também o fazia o dos independentes em 1884, entre os principais atores da época, incluindo Paul Durand-Ruel, que promoveu Berthe Morisot e apoiou os impressionistas, destaca-se Berthe Weill. Ela foi, de fato, a primeira mulher galerista de Paris. Responsável por descobrir muitos jovens pintores da vanguarda, ela reconheceu o talento de Suzanne Valadon, símbolo de emancipação feminina, Marie Laurencin, Émilie Charmy, assim como seus homólogos masculinos, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Raoul Dufy e muitos outros. Os negociantes de arte mais tarde favoreceram o surgimento dos movimentos fauvista e cubista, do surrealismo e da abstração. Se o século XIX permitiu às mulheres existirem como artistas pintoras e se libertarem de algumas convenções, é possível lamentar que a maioria delas tenha desaparecido da história da arte. No entanto, contribuíram significativamente para ela. Como evidência, em 1807, o Museu e a Escola Moderna de Belas Artes mencionaram em seus anais que a arte da pintura na França atingiu um nível muito alto de perfeição e nunca se viu tantas mulheres artistas. A perseverança dessas mulheres inspiradoras, muitas vezes negligenciadas pela história dominante, deixou um impacto significativo na arte e contribuiu para a evolução da igualdade de gênero. Ao homenageá-las, reiteramos nosso compromisso com a valorização da diversidade, igualdade e inclusão. Se você gostou do vídeo e chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para a expansão do canal.
E, se possível, deixe seu comentário e compartilhe com uma amiga ou amigo. Muito obrigada e até nosso próximo encontro!